próximo de Jesus. Hoje é para que você olhe a história de João e da mesma maneira como ele teve a vida transformada por Deus, você também aceite Deus transformar a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque existem tantas histórias de transformação na Bíblia. E obrigado porque da mesma maneira como essas pessoas tiveram a vida transformada, o Senhor também pode transformar a nossa vida. Esteja conosco, nos abençoando no dia de hoje, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. A seguir, NT Sul. Esse programa chega até você por meio de Anjos da Esperança. Ligue 0 Operadora 12 21 27 30 30. Seja anjo, seja Novo Tempo. novotempo.com/Escola Bíblica, o site mais completo do Brasil para você estudar a Bíblia. Minha família é grande. Não tinha esse aporte financeiro para poder custear algo tão caro que era ter um ensino superior. O FIES mudou minha vida porque eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade. E aí eu fui o primeiro da família até hoje de ter um grau superior completo. Sem ele eu acho que não seria o que eu sou hoje, de ter criado a minha própria história. Quando veio a pandemia eu já estava no finalzinho da faculdade. Eu acabei perdendo o estágio, que era a minha forma de fazer o pagamento do FIES todo mês ali. Para ajudar mais de 1 milhão de brasileiros endividados com FIES, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola FIES, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Juntos, vamos reconstruir o seu futuro. Chegou a nossa vez de ser feliz. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o mar para que suas ondas rujam. Senhor dos Exércitos é o meu nome. Isaías 51:15. A cada passo vemos desespero, aquele olhar de angústia, a dor da solidão, um coração sem vontade de viver. É só um pouco mais, para esse desespero virar realidade. É na mente que começam as tempestades. Mas existe alguém que pode ajudar, você. É através da sua doação deste aniversário do Anjos da Esperança que iremos produzir e enviar a nova revista Esperança Mente Feliz, que ensina sobre saúde mental e leva a luz para quem não encontra saída para sua angústia. Seja a diferença na vida de alguém hoje. Doe pelo WhatsApp 12981766630 ou pelo Pix anjos@novotempo.com e ainda ganhe o seu botão colecionável. Anjos da Esperança, 18 anos transformando vidas. TV Novo Tempo, o canal da adoração, o canal da esperança. Olá, boa tarde. Segunda-feira, dia 27 de maio, semana começando e a gente continua aqui. Estamos comprometidos em trazer informações verdadeiras, informações úteis sobre tudo o que acontece no estado do Rio Grande do Sul. Na edição de hoje você vai ver: Ministério Público investiga fraudes na entrega de donativos em pelo menos 3 cidades gaúchas. Os suspeitos têm ligação com a política e também atuam nas defesas civis dos municípios. A base aérea de Canoas começou a receber voos comerciais na manhã de hoje. O embarque e o desembarque acontecem no Parque Shopping Canoas, a cerca de 4 quilômetros do local. O acesso a Santa Maria via RSC 287 deve ser restabelecido na próxima quarta-feira, data em que o 3º Batalhão de Engenharia de Combate vai entregar a ponte de ferro. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul direcionou os atendimentos para quem foi afetado pela enchente. Aqui em Cachoeira, as equipes estão fiscalizando os abrigos.
O Instituto João Neves da Fontoura está promovendo um ciclo de palestras para alunos do magistério. Na pauta, novas pedagogias, acolhimento e a importância da leitura e da boa alfabetização. Estão abertas as inscrições do concurso de crônicas da Academia Cachoeirense de Letras. O tema é Juntos pelo Rio Grande. Das responsabilidades, a questão da solidariedade, a questão da união e do que nós podemos fazer em termos de prevenção e de futuro para evitarmos uma situação como esta novamente. E você de casa, quer participar com a gente? O NT Sul aqui diariamente faz uma grande troca de informações e a sua notícia, a sua opinião é muito bem-vinda por aqui. O WhatsApp é 51997697129, número que está na telinha. Você pode enviar um áudio, pode mandar uma foto de algo, um vídeo, o seu texto e a gente mostra por aqui. Nossas lives também já estão no ar e você pode mandar a sua participação em facebook.com/TV Cachoeira ou em youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta segunda-feira está no ar. E a gente começa esta edição trazendo atualização sobre os níveis dos rios aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então me acompanhe aqui na tela, porque voltou a chover no fim de semana. Então nós temos neste momento o seguinte, começando pelo rio Jacuí, rio que passa pelo município de Cachoeira do Sul, que tem o seu nível considerado normal na barragem Ponte do Fandango em 18 metros, subiu bastante no fim de semana, está em 23 metros e 65 centímetros. É uma cota alta, né? Novamente aí o rio Jacuí. O Lago Guaíba, em Porto Alegre, que tem como cota de transbordamento 3 metros, está em 3 metros e 96 centímetros na capital, né? E há o questionamento dos porto-alegrenses, de quem mora na região metropolitana, sobre quando as águas do Guaíba vão de fato baixar, e ao que tudo indica, isso ainda vai levar um bom tempo, né? Rio dos Sinos está em 4,75 metros em São Leopoldo, Rio Gravataí em 5,10 metros em Passo das Canoas, e já baixou, né? Na semana passada a gente terminou a semana falando do Rio Caí, que estava mais de 4 metros no município de Feliz, neste momento está em 2,95 metros. Então esse é o panorama que a gente tem dos níveis de rios e também do Guaíba na capital Porto Alegre. O 3º Batalhão de Engenharia de Combate deve entregar na próxima quarta-feira a ponte de ferro que vai restabelecer o acesso a Santa Maria pela RSC 287. O trabalho seguiu durante o final de semana, mesmo com o tempo chuvoso. Há trecho em meia pista na RS 403 e também na BR 153. O DAIR monitora com atenção a situação da ponte sobre o rio Botucaraí na IRS 403. Na quinta-feira passada, o grupo rodoviário da Brigada Militar bloqueou um lado da pista em virtude de um buraco que se formou junto à cabeceira. O aterro deslizou e a estrutura da ponte ficou comprometida em um lado. O asfalto também apresenta rachaduras. A mesma situação acontece na ponte sobre o Rio Pardo, também na 403, no município de Rio Pardo. Lá a passagem de veículos também está liberada em meia pista. Na BR 153, permanece o sistema pare-siga na Ponte do Fandango, para veículos leves e caminhões até 18 toneladas. Vale lembrar que segue em meia pista a passagem na ponte do Banhado do Castanino. A água da enchente levou parte do aterro e o DENIT não tem previsão de quando vai começar essa recuperação. Motoristas que saem de Cachoeira em direção a Porto Alegre podem ir pela BR-290 no caminho tradicional. Há um bloqueio parcial na ponte móvel do Guaíba, em Porto Alegre. Na RSC 287, o 3º Batalhão de Engenharia de Combate pretende entregar na quarta-feira a ponte LSD, que vai garantir o acesso a Santa Maria. O tempo chuvoso atrasou o trabalho durante o final de semana. Os trabalhos de recuperação na 287 seguem em Venâncio Aires, entre os quilômetros 56 e 60.
na ponte sobre o Rio Pardo, em Candelária, no quilômetro 137, e na ponte sobre o Arroio Barriga, em Paraíso do Sul. Interditado sem a passagem de veículos no quilômetro 137 a 138 em Candelária e também em Paraíso do Sul, do 167 ao 169. Para chegar em Santa Maria é necessário sair pela 153, ir em direção à fronteira pela BR-290 e ingressar na BR-392, passar por São Cepé e chegar a Santa Maria. Outra informação referente ao interior do município é a balsa do São Lourenço, que interrompeu a travessia com o nível do rio Jacuí, superando os 23 metros. E com a interdição do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, que ficou alagado após as cheias do início do mês, a base aérea de Canoas começou a receber voos comerciais hoje de manhã. A expectativa é de que sejam operados até 5 voos por dia nesse local que é provisório. O embarque e o desembarque estão acontecendo no Parque Shopping Canoas, a cerca de 4 quilômetros da base aérea. Como se trata de uma instalação emergencial, a orientação é que os passageiros cheguem ao local 3 horas antes do voo para o check-in. O deslocamento é realizado por um ônibus que faz a conexão entre o Parque Shopping e a base aérea. A operação está a cargo da concessionária Fraport, a mesma que é responsável pelos voos no Salgado Filho. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul completa 30 anos de atuação em 2024 e atua fortemente neste período na orientação e garantia de direitos das comunidades mais afetadas pelas enchentes em território gaúcho. O trabalho ganha um direcionamento especial no atendimento dos afetados, a fim de que os programas de assistência, de fato, cheguem a quem mais precisa. Para falar então do atendimento da Defensoria, especialmente nesse momento em que o Rio Grande do Sul está assolado por essa tragédia, e essa prestação de serviço é essencial. Do meu lado está a defensora Luciane Bortoves, que traz esse atendimento em Cachoeira do Sul, que embora o acesso ao prédio da Defensoria esteja limitado em função dessa decisão, os serviços não pararam, né? Boa tarde. Boa tarde, Thelma. Obrigada pelo convite de estar aqui, né, prestando esse serviço, né, de utilidade pública, enfim, e para falarmos também da nossa atuação, né, nesse momento tão triste, né, que o Estado do Rio Grande do Sul está vivendo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a Defensoria esse ano está completando 30 anos de existência, né, no Estado do Rio Grande do Sul, e infelizmente não era dessa maneira, né, dessa forma que a gente gostaria de estar comemorando, né, essa instituição tão grandiosa, né, e essencial ao Estado Democrático de Direito, que é a Defensoria Pública, né, que foi criada em 94, no Rio Grande do Sul, para atender essas pessoas. Quais pessoas? As pessoas que não têm condições financeiras de pagar um advogado particular e procuram o serviço, a orientação, o auxílio da Defensoria Pública, extra ou judicialmente, né, para fazer valer os seus direitos, né? Pessoas hipossuficientes, pessoas em vulnerabilidade social, são essas pessoas que são o alvo, né, o público-alvo da Defensoria Pública. E, como não poderia deixar de ser, a Defensoria hoje tem esse papel mais do que essencial, né, nesse momento difícil, né, para essas pessoas que não perderam somente os seus bens materiais, mas, ao mesmo tempo, perderam, infelizmente, a sua dignidade. E cabe à Defensoria, nesse momento, então, resgatar, tentar orientar, né, e buscar os direitos dessas pessoas, né, da melhor forma possível. O que a Defensoria, então, aqui em Cachoeira do Sul, né, está fazendo para abraçar, né, para acolher essas pessoas? Num primeiro momento, né, nós visitamos os abrigos aqui em Cachoeira e mantivemos contato com a Defesa Civil. O meu colega, Dr. Walter, conseguiu, então, a listagem, né, dessas pessoas que estão abrigadas, desalojadas ou em situação, né, de vulnerabilidade. E nós pegamos a nossa equipe de trabalho, nossos estagiários e mais as nossas 3 servidoras. Inclusive, as servidoras também já estavam em contato com o 129, que é o geral da Defensoria Pública do Estado, dando atendimento, né, por telefone para todas as pessoas que chamam a Defensoria pelo 129. Agora não mais, né, agora elas estão aqui nos ajudando. E eles entraram em contato, então, com todas essas pessoas da lista, que, por informação que nós tivemos, são 3.000 e poucas pessoas, 3.200 pessoas, enfim, para tentar dar aquele auxílio, para orientar,
o que está precisando. Daqui a pouco perderam, não deu tempo de pegar os seus documentos, certidão de nascimento, certidão de casamento. Então, a Defensoria está buscando, né, junto ao Registro Civil, de fazer novamente, né, esses documentos e, inclusive, já estão, alguns até já foram confeccionados, as pessoas estão indo hoje, inclusive, já foram todas avisadas, as que entraram, né, que disseram que tinham perdido e nós entramos em contato anteriormente, já estão pegando essas certidões de nascimento ou casamento junto ao Registro Civil, aqui de Cachoeira do Sul, porque é a partir daí que elas vão conseguir o quê? Conseguir se cadastrar, né? Ter esse direito, e tem o direito de depois conseguir, então, todos esses benefícios, né, que estão sendo, então, colocados a essa população, tanto do governo estadual quanto do governo federal. Acho que um dos pontos mais importantes é justamente isso, o papel da Defensoria em auxiliar no acesso desses benefícios que são determinantes nesse momento em que as pessoas perderam tudo. Perderam mais do que a dignidade e a capacidade de sustento. É uma porta aberta, inclusive, para que a Defensoria consiga mediar conflitos dessa ordem, né? Tem se visto muito pessoas que não estão conseguindo acessar esses benefícios, tanto na esfera municipal, quanto estadual e até federal. Alguns vão demorar, a gente sabe que existe uma tramitação lenta por conta dos processos burocráticos, mas os primeiros auxílios, a Defensoria tem acompanhado essas movimentações. Esses contatos que nós estamos, né, apurando, indo atrás, é nesse sentido, de colocar à disposição, de orientá-las a como buscar, né, como, por exemplo, o benefício do governo federal agora, que é esse auxílio reconstrução de R$ 5.100, como é que é o trâmite. Nós temos o Instagram da Defensoria Pública, o site, infelizmente, ainda não está funcionando em função de problemas de sistema da Procergs, mas o Instagram, e tem tudo ali. A gente sabe que muitas vezes essas pessoas não têm o acesso, então é por isso que nós estamos buscando, indo atrás delas, e ali a gente tem todos os benefícios que vão estar à disposição. Mas o mais importante, Thelma, é que elas precisam estar cadastradas. Sem estarem cadastradas, elas não vão conseguir ter acesso a esses benefícios. É o Pix SOS, é o Auxílio Reconstrução, é também aquelas pessoas que já têm tarifa social, mas mesmo as que não têm tarifa social vão ser beneficiadas com essa questão da RGE, da CE Equatorial, né, em Porto Alegre, enfim, para ter isenção de 6 meses ou 3 meses nessas contas, né, na conta de água também, que é importantíssimo, né, e eu posso até adiantar aqui que hoje, inclusive a Defensoria Pública em Porto Alegre, juntamente com vários órgãos públicos, né, e federais também, a Defensoria Pública da União, a Caixa Econômica Federal, Assistência Social, estão montando toda uma estrutura, já desde hoje de manhã, no Praia de Belas, em Porto Alegre, e vão ficar montado ali por 30 dias, com toda essa estrutura para exatamente isso, dar o auxílio. E a Caixa já vai estar ali, então a pessoa não vai precisar ficar se deslocando. Isso em Porto Alegre. O que se quer para, daqui a pouco, trazer essa estrutura para o interior do estado? Que isso é importante. De fazermos, então, aqui em Cachoeira isso. Depois eles vão mandar para nós os protocolos, enfim, como é que isso pode ser feito, né? Se é possível isso ser feito, implementado aqui. Mas, de qualquer sorte, a Defensoria Pública, apesar de estarmos, né, com as portas fechadas, né, fisicamente, elas nunca estarão. Essas pessoas podem contar com a Defensoria, nós temos os canais de acesso, as nossas servidoras estão trabalhando arduamente, os nossos estagiários também, para atender e para acolher. E, se for o caso até, não digo agora no momento, que agora é um momento mais de acolhimento e de auxílio e orientação para essas pessoas, mas futuramente, infelizmente, que seja o caso de fazer, ingressar com alguma ação judicial, né? Enfim, algumas questões que a gente veja que não conseguiu, digamos, conseguiu ter uma conversa, né, de entendimento, né, aí teremos que ir para a via judicial, mas é aquilo, a Defensoria, eu sempre digo, ela é uma instituição que defende o povo mais carente, o povo que mais precisa. E no momento, né, de uma catástrofe, né, como está acontecendo no nosso estado hoje, e eu diria assim que, infelizmente, a recém começou, porque há muito a ser reconstruído, há muito que ser reerguido, né? A Defensoria Pública tem um papel essencial neste momento para abraçar, acolher e dar voz àquelas pessoas que não têm voz. E qualquer situação que se tem alguma dúvida ou não está bem orientado, procure a Defensoria.
tem os contatos. Aqui em Cachoeira do Sul, eu acho que é quase impossível não saberem da existência da Defensoria Pública aqui em Cachoeira. Assim, ó, eu e o Walter já estamos aqui há muitos anos e assim, ó, dentro das nossas possibilidades, das nossas atribuições, fazemos muito por Cachoeira. Disso e podem confiar no nosso trabalho. Eu acho que é muito importante a gente dizer isso. Gente, 7 escolas municipais do interior de Cachoeira do Sul permanecem sem aula presencial nos próximos dias, em razão da impossibilidade de acesso dos alunos e professores por conta das péssimas condições das estradas. Tendo em vista que a modalidade de aulas remotas foi aprovada pelo Conselho Municipal de Educação, a direção e os professores vão iniciar o envio de atividades por meio de plataformas como o Google Meet e o WhatsApp. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o foco vai ser revisar os conteúdos que já foram trabalhados em sala de aula. Bom, nós vamos agora aqui para a tela e nós vamos ver quais escolas permanecem sem aula no interior de Cachoeira do Sul. Então, me acompanhe. Então, isso aqui se trata da rede municipal, interior de Cachoeira do Sul, é importante que as pessoas não façam confusão, rede municipal do município de Cachoeira do Sul. Então, Aldo Porto dos Santos, MF Taufik Germano, Francisco de Souza Machado, Imperatriz Leopoldina e Emília Vieira da Cunha. Todas essas escolas terão atividades remotas, como eu mencionei. Então, os pais fiquem atentos para verificar se os filhos estão recebendo esses materiais, né? Seja através de uma plataforma como o Google Meet ou pelo WhatsApp, para que os alunos não fiquem, né? Não tenham aí essa lacuna, porque certamente isso compromete o aprendizado, né? Vamos agora para a próxima tela. Aqui nós temos o seguinte, a escola Taliba Brum, por enquanto, sem necessidade de recuperar os dias letivos. A EMEI Sítio Encantado, por ser educação infantil, não tem necessidade de recuperação. E a escola Nossa Senhora de Fátima está sem aula hoje, está com aulas suspensas apenas hoje e o motivo é o luto. Então, esse é o panorama que a gente tem em relação às escolas municipais aqui de Cachoeira do Sul. Boa notícia para a educação em Cachoeira do Sul. Neste fim de semana, a Prefeitura publicou no Diário Oficial Eletrônico a nomeação de professores para integrarem o cargo de servidores municipais. Foram 30 profissionais nomeados para a educação infantil e anos iniciais, e outros 5 para atuarem como supervisor escolar. Os nomeados vão ter o prazo de 15 dias para se habilitarem à posse. O secretário de Turismo, Esporte e Lazer de Cachoeira do Sul, Pedro Lopes, pediu hoje exoneração do cargo. A solicitação foi confirmada pelo próprio Pedro Lopes em contato com a nossa equipe. O motivo seria um desgaste interno com o alto escalão da prefeitura. O ex-secretário estava atuando na linha de frente, na arrecadação de donativos, voltados para as pessoas atingidas pela enchente, além de coordenar a distribuição de alimentos aos abrigos estipulados pela prefeitura. Até o momento, o executivo não comunicou a saída de Pedro Lopes. E nós vamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade, espaço que a gente abre para você de casa também se expressar, para você contar o que acontece onde você está, trazer a público a sua percepção sobre os fatos do dia, comentar as reportagens. E como é que você faz para participar? Manda um WhatsApp para a gente, 51997697129. Para quem está com a gente nas lives, é só escrever aí na live, seja no Facebook ou no YouTube, que a gente está de olho aqui nas mensagens e já já a gente traz esses recadinhos. Aliás, tá nos acompanhando aí no Face, na live do YouTube? Já deixa aí o seu like, né? Que nos ajuda a chegar mais longe, a ampliar a discussão, a falar com mais pessoas na nossa comunidade, tá bom? E muito obrigado a você que já faz isso e nos acompanha diariamente nas lives. Vamos para a tela? Recadinhos do WhatsApp? Vamos ver quem fala com a gente aqui. Começando com o recado do Everaldo. Há quase um mês, a tubulação está quebrada na rua Ramiro Barcelos. Vereadores e equipe da Secretaria de Obras estiveram aqui, mas até agora não foi consertada. Tá aí então o apelo do Everaldo, né, mencionando aí essa tubulação quebrada, que precisa ser consertada com certeza, senão do contrário acontece o quê? Vem aí uma próxima chuvarada e
alaga tudo, né? Então é importante aí que haja uma programação para que a prefeitura consiga fazer esses reparos. Obrigado, viu, Everaldo, pela tua participação. Se o pessoal for aí também, nos comunique para a gente trazer aí o desfecho do caso, tá bom? Quem mais? A Jocelaine. Cada vez que chove aqui no bairro Vila Nova, entra água e muito barro. Se não estivermos atentos para tirar, acaba entrando para dentro de casa, conta aqui a Jocelaine. Muito difícil essa situação aí, né, Jocelaine? Obrigado pela participação e pelo relato. São muitos, né, os quesitos que precisam ser revisados com essas chuvas intensas e que, em alguns casos, chuvas até nem tão intensas assim já faziam algum estrago, né? Então é importante que o poder público tenha isso em mente, né, e se mobilize justamente para resolver essas situações. Quem mais? Temos mais recados aqui. Evanir Pérez Freitas. Independentemente das crenças de cada um, este é o momento para nos unirmos em oração. Que Deus tenha misericórdia do nosso Rio Grande e das famílias que estão desabrigadas. É isso, Evanir, a fé é importante nesse momento, né? Independentemente das crenças, cada um crê de alguma maneira, né? Mas a fé, ela certamente é fundamental nesse momento, e especialmente a ação concreta também das instituições que estão doando e se doando para as populações mais afetadas, né? Daqui a pouquinho tem mais recados por aqui. A seguir, Ministério Público investiga fraudes na entrega de donativos em pelo menos 3 cidades gaúchas. Os suspeitos têm ligação com a política e também atuam nas defesas civis desses municípios. Instituto João Neves da Fontoura está promovendo um ciclo de palestras para alunos do magistério. Na pauta, novas pedagogias, acolhimento e a importância da leitura e da boa alfabetização. Estão abertas as inscrições do concurso de crônicas da Academia Cachoeirense de Letras. O tema é Juntos pelo Rio Grande. Das responsabilidades, a questão da solidariedade, a questão da união e do que nós podemos fazer em termos de prevenção e de futuro para evitarmos uma situação como esta novamente. E a gente traz também a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesse começo de semana. O intervalo é rápido e nós já voltamos. Ô mãe, o que é arteria pulmonar? Não sei. No lugar onde eu nasci, eu tinha tempo de sonhar, só que eu não tinha condição. Então eu sempre cutucava minha mãe. Eu falava, mãe, eu quero estudar, eu quero ir pra cidade. Minha mãe de criação queria que eu fosse professora. Eu falei, não, eu não quero ser professora, eu quero ser enfermeira. Se não fosse o FIES, eu não estaria aqui hoje contando a minha história. E meu pai adoeceu, veio a pandemia, por isso que eu deixei de pagar o FIES. Quando eu soube da renegociação, foi maravilhoso. Para ajudar mais de 1 milhão de brasileiros endividados com FIES, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola FIES, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Quantos caminhos por aí não existem, né? Não é só eu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O que você queria ser quando crescesse? Um grande explorador, astronauta, fazer parte de uma orquestra ou quem sabe ser um super-herói? Talvez a vida tenha passado e, com o tempo, seus sonhos tenham sido sufocados pelas necessidades da rotina. Mas a boa notícia é que os sonhos não têm prazo de validade. Enquanto houver vida, há tempo para sonhar. Sempre falavam para a mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política, sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você está assistindo NT Sul. Quando você pensa em proteínas, quais alimentos vêm à sua mente? Ovos, leite, carne? Sabia que existem muitas outras fontes de proteínas na natureza, como grãos e vegetais, por exemplo? Grão de bico, feijão.
feijão, brócolis, quinoa, lentilha, aveia e a lista não para por aí. Oleaginosas, ervilha e até açaí. Uma boa alimentação promove vida e saúde para você. TV Novo Tempo, o canal da saúde, o canal da esperança. Meio-dia e 28, estamos de volta ao vivo, é o telejornal NT Sul, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Muito obrigado a você de casa pela companhia. E a gente fala agora um pouquinho sobre o tempo e começamos com imagens aqui do centro da cidade de Cachoeira do Sul. A semana que está começando assim, ó, com tempo carrancudo, com a cara fechada. Já choveu bastante na madrugada, né? Agora de manhã também algumas pancadas de chuva, quase a todo momento ali uma chuva mansa caindo, não tem assim grandes acumulados previstos, mas segue esta chuva mansa e constante, vamos dizer assim, aqui em Cachoeira do Sul. Isso ocorre em praticamente todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul. A boa notícia é que ao longo da semana o tempo vai melhorar. Vamos conferir os detalhes agora na previsão. Segunda-feira, em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu com chuva e hoje o sol não deve aparecer, o dia fica predominantemente nublado e com pancadas de chuva. Temperatura mínima 11 graus e máxima 14. Terça-feira ainda pode ter alguma precipitação, mas o tempo começa a melhorar e podem até ocorrer eventuais aberturas de sol. Temperatura mínima 10 graus e máxima 15. Quarta-feira, sol entre nuvens, sem chuva, mínima 11 graus e máxima 18. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A semana começa no estado gaúcho com chuva e vento forte na maioria das cidades. Isso ocorre por causa de um ciclone extratropical que se forma na costa gaúcha. Conforme a Metsul, inicialmente o ciclone é uma má notícia, mas depois o cenário vai ser positivo quando ele se distanciar. É que ciclones trazem ar seco quando começam a se afastar, o que deve garantir vários dias de sol e nuvens ou de baixos volumes de chuva a partir do meio da semana. Na segunda e na terça-feira, o nível dos rios não deve se elevar, apesar das precipitações. Em Porto Alegre, pela média dos modelos, deve chover de 30 a 50 milímetros. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 16 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 13. Na região norte, em Passo Fundo, 14 graus. Também 14 em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 17 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 16. E a nossa audiência está participando. Muito obrigado a você que interage com a gente na hora do almoço aqui no NT Sul. A Andréa Camargo está perguntando aqui no nosso canal do YouTube. Boa tarde, tem previsão de quando fica pronto o trecho de Candelária na RSC 287? Andréa, nós queríamos ter notícias mais animadoras, tá bem? A Rota de Santa Maria, que é a concessionária responsável pelo trecho, tem o sonho de que até o fim do mês, ou seja, fim do mês já é essa semana, né? Essa situação já tivesse resolvida, mas dificilmente isso vai ocorrer, né? Então, por enquanto, dá pra gente dizer que não tem uma previsão assim, assertiva, né, de quando haverá a liberação nesse trecho da RSC 287, tá bem? A Juliana Martins está destacando aqui o seguinte: estou abrigada numa garagem, já vai fazer um mês e ninguém veio saber se nós precisamos de alguma coisa, nem doações de ninguém. Juliana, obrigado pela tua mensagem. Se não estou enganado, a gente mencionou esse caso na semana passada ou semana retrasada aqui no NT Sul. Vamos retomar aí essa informação para que as doações possam chegar aí também em socorro a vocês, tá bom? Obrigado por esse alerta importante. Vamos para a tela? Recadinhos aqui do nosso WhatsApp. Vamos começar com o áudio aqui da Ana. Daniela, olha como está a estrada do interior, lá perto do Dorasnal. Cadê a Prefeitura de Cachoeira? Os caminhões carregando as coisas da colheita e tem que ser puxado com 3 tratores. Isso é uma vergonha.
Aqui o vídeo, a Ana mandou o vídeo dessa situação, né? De como está funcionando para que o caminhão possa andar. Bom, é isso. É um barro bravo na estrada, né? E aí não tem jeito, para que o caminhão possa trafegar só com os tratores puxando. E quanto mais também os tratores vão puxando, né, a estrada vai ficando ainda com mais barro, continua chovendo. Então a situação das estradas do interior de Cachoeira do Sul, que há bastante tempo estão abandonadas, diga-se de passagem, né, vai ficando cada vez mais caótica. Então é um problema para os produtores, né, Ana? Deixamos aqui esse apelo para que haja ação concreta o quanto antes aí. A gente sabe que a extensão é grande, sempre tem esse argumento, a dificuldade da obtenção do cascalho, mas precisamos aí justamente da gestão pública, né, para que essas situações sejam resolvidas. Obrigado a Ana mais uma vez aí, a nossa solidariedade aos produtores, porque a situação não está fácil. Quem mais? Temos a participação também da Fabiane Pereira. Vamos ouvir aqui o que diz a Fabiane. Boa tarde, NTSU. Vim aqui através de vocês pedir um socorro para o bairro Cristo Rei. O lixo está todo na rua ainda, do pessoal que foi atingido pela água. Temos os bueiros todos entupidos, a chuva está aí e... Vamos ver aqui a foto que a Fabiane mandou pra gente. Olha aí, ó, o pessoal então tá retirando, né? Olha que tristeza aí, né? Colchão, fogão, restos de móveis, utensílios que a água revirou e inutilizou. E aí é necessário que esse trabalho de retirada desses entulhos aconteça, né? Mais uma questão, olha aí, ó, a gente vê que o bueiro ali também afundou. Tem mais uma foto aqui que a Fabiane mandou pra gente. Olha aí, ó, essa questão estrutural, né? Então tem tanto esse trabalho do recolhimento daquilo que se transformou infelizmente em lixo, que eram utensílios, móveis das pessoas, mas também esse trabalho agora de obras, né? Porque o que deve ter de canalização entupida não deve ser brincadeira. Então, o quanto antes esse trabalho for realizado, melhor, até porque daqui a pouco vem outra chuva mais forte, mais intensa, e tem aí um problema grave novamente, né, Fabiane? Obrigado aí pela tua participação. Vamos buscar informações sobre a retirada desses materiais. Daqui a pouquinho, mais recados da audiência. Você de casa também pode seguir interagindo com a gente. Vai ser sepultada na tarde de hoje, no cemitério dos Olhos d'Água, na localidade do Piquiri, interior de Cachoeira do Sul, o corpo de Ianca Alves. A jovem de 28 anos faleceu tragicamente em um acidente de carro na madrugada de domingo, na RSC 287, próximo a Santa Maria. O condutor, que permanece em estado grave, perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma retroescavadeira que estava parada na lateral da rodovia. Um menino de 19 anos, de São Pedro do Sul, também faleceu no acidente. E uma saída de pista na BR-153 levou o motorista dessa Chevrolet Blazer para o Hospital de Caridade e Beneficência. O acidente foi na madrugada de domingo, próximo ao acesso de Três Vendas, aqui em Cachoeira do Sul. A colisão contra o barranco resultou em ferimentos leves. A Polícia Rodoviária Federal não informou o nome do condutor. E a gente chama a atenção agora para um assunto realmente muito sério. Em meio a essa triste realidade em que o estado do Rio Grande do Sul se encontra, infelizmente, ainda tem gente que se aproveita da situação para cometer delitos em benefício próprio. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público está investigando fraudes na entrega de donativos em pelo menos 3 cidades do estado. Os suspeitos têm ligação com a política e também atuam nas defesas civis desses municípios. O Ministério Público do Rio Grande do Sul solicitou ao Exército que assuma a entrega das doações às vítimas da enchente na cidade de Eldorado do Sul. A decisão se deu após uma operação deflagrada neste fim de semana apontar desvios dos donativos por integrantes da Defesa Civil Municipal. Eldorado, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, foi uma das cidades mais afetadas pelas enchentes, que atingem o estado desde o final do mês de abril.
Da população total de quase 40 mil habitantes, cerca de 32 mil tiveram que sair às pressas de suas casas. 100% da área urbana da cidade foi atingida pela água. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul cumpriu 9 mandados de busca e apreensão contra 3 agentes públicos. Pelo menos 2 deles são pré-candidatos às eleições deste ano em Eldorado do Sul. Os itens estariam sendo desviados para beneficiar futuros eleitores. Os mandados foram cumpridos nas casas dos suspeitos, na prefeitura e em depósitos da cidade. O objetivo da operação é justamente apurar o desvio de donativos para fins eleitorais, a partir de denúncias que o Ministério Público recebeu da entrega para a população de donativos com fins eleitoreiros por parte de integrantes da Defesa Civil Municipal. Diante disso, foram cumpridos, então, mandados de busca e, principalmente, a determinação de afastamento de 3 integrantes da administração municipal, a fim de que não estejam mais à frente, então, da Defesa Civil do município para fazer essa distribuição de donativos para a população. Em nota, a Prefeitura de Eldorado afirmou que a denúncia está sendo rigorosamente apurada e que está colaborando com as autoridades competentes para que todos os fatos sejam esclarecidos de maneira justa e rápida. Os 3 integrantes da Defesa Civil foram afastados temporariamente do órgão, mas eles ainda podem continuar exercendo outras funções públicas. Mas essa não foi a única operação a investigar fraudes nas doações. Na última semana, o GAECO também apurou outra denúncia, desta vez na cidade de Barra do Ribeiro. Segundo o MP, houve o desvio de produtos enviados pela Defesa Civil Estadual e a irregularidade ocorreu depois que os produtos chegaram ao município. A investigação apura o fato de que os suprimentos foram entregues indevidamente em uma entidade ligada a um pré-candidato nas próximas eleições municipais. 3 suspeitos foram alvo desta operação. Na cidade de Cachoeirinha, também há investigação de desvio de doações de uma ONG. No momento, documentos, celulares e mídias estão sendo analisados contra a ação criminosa, também motivada para fins políticos. Uma carreta transportando donativos de outro estado teria sido descarregada em um depósito que não é um ponto de coleta oficial. É de uma indecência indescritível, né? Uma situação como essa, ou seja, as pessoas precisando nesse momento de donativos, de alimentação, de água potável. E aí algumas pessoas, né, do meio da política que deveriam estar socorrendo quem mais está precisando nesse momento, até porque essas pessoas que deveriam socorrer, pelo menos parte delas, estão com as suas casas, têm normalmente um salário melhor, moram em boas localizações, aí ainda exploram, né, a tristeza, a infelicidade das pessoas nesse momento para fins eleitoreiros. Que esses nomes sejam marcados, né, e que o eleitor não se esqueça disso na hora de votar nas eleições municipais deste ano. Incentivar a formação de professores melhor adaptados às necessidades dos estudantes e com foco na qualidade da educação. Estas são as metas dos professores que integram o quadro de formação do Instituto João Neves da Fontoura. Para isso, estão promovendo um ciclo de palestras com educadores que trazem suas experiências e qualificações a serviço dos novos colegas. Na pauta, novas pedagogias, acolhimento e a importância da leitura e da boa alfabetização. O Instituto de Educação João Neves da Fontoura é um celeiro de formação de educadores em Cachoeiro do Sul. E de olho na excelência desses profissionais, o curso promove uma série de palestras com educadores que dividem suas experiências em áreas de atuação, trabalhos desenvolvidos e cooperam para a caminhada dos novos colegas. Um dos principais focos dessa estratégia é contribuir para uma mudança nos indicadores de aprendizagem e de alfabetização do Brasil, alvo de preocupação na área pedagógica há algum tempo. Nós temos percebido que ao longo dos anos, cada ano nós pensamos onde é que está a maior dificuldade. E hoje, assim, em termos gerais, em termos de país, na verdade, assim, em termos do mundo, né, todo,
se percebe que a educação infantil é extremamente importante, como a base, o alicerce para a construção de um aluno leitor, de um aluno com maior eficiência na leitura e na compreensão. Então, passamos por várias etapas na educação do Brasil, inclusive nós saindo lá das nossas cartilhas do passado e passando por outras estruturas, por teorias de aprendizagem. E hoje o país tem percebido a necessidade de instrumentalizarmos a criança na educação infantil, sem esquecer, é claro, dos aspectos lúdicos e que não é uma alfabetização efetiva, mas sim a base para uma alfabetização, encantar para ser um leitor. E que, sendo um leitor, nós somos eficientes em toda a língua. Especialista na experiência Reggio Emília, uma pedagogia focada na construção do conhecimento conjunto entre aluno e professor, o pedagogo Antônio Vieira traz na sua palestra essa nova abordagem em sala de aula. A base é o protagonismo do aluno. A inclusão do estudante no processo, alterando a forma como entendemos hoje a sala de aula, onde existe a hierarquização, o professor sendo a autoridade inquestionável e o aluno apenas cumprindo o cronograma. Segundo ele, a participação e a inclusão deste aluno, desde cedo na construção do processo de aprendizagem, incentiva a autonomia e colabora para os indicadores de desenvolvimento educacional. Então, essa proposta hoje, ela vem para incentivar, na verdade, essa autonomia para as crianças, né? Por quê? Porque a criança hoje ela vem de casa e ela traz a sua cultura, né? Ela traz a sua curiosidade. E muitas vezes o professor planeja em sala de aula o que ele tem como intenção e não coloca a criança como foco do planejamento. E essa proposta tem como característica principal a criança, sendo o centro do planejamento do professor. Porque aí o professor precisa ter um olhar muito sensível e uma escuta atenta para ver de fato o que as crianças querem hoje aprender ou o que mesmo que elas querem nos ensinar. E por isso que o professor hoje ele é um mediador nesse processo de ensino e aprendizagem, onde a educação vai se tornando mais humanizadora, né? E aí as coisas vão sendo leves e as crianças vão tendo um gosto pelos estudos, né? E por estar naquele ambiente que faz parte dela, onde ela se vê como protagonista. Porque, inclusive, as salas de aula são de propostas e marcas das crianças, onde elas deixam as suas marcas com muitas propostas que envolvem tinta, que envolvem grafismo, né? Então a criança vai se sentindo pertencente àquele espaço. Na escola onde eu atuo hoje, quando eu iniciei em 2017, eles trabalhavam os projetos semanais, né? E tinham temas específicos. Hoje, para iniciar um projeto pedagógico, é preciso o professor ouvir e ver o que realmente a criança quer. Né? A gente sabe que não é algo muito liberal, né? Mas o que diferencia muito nessa proposta é que os projetos pedagógicos surgem a partir do interesse delas. Né? Então tem assuntos, tem lá o dia a dia do cotidiano de uma escola da infância, ele é repleto, né, de muitos significados e que parte sim do interesse, mas a professora tem nos momentos lá do planejamento, momentos que são fixos, que sempre vão ser proporcionados para as crianças, mas de uma forma que não seja tradicional, que não tem que seguir sempre do mesmo jeito todos os dias, para se tornar algo mais lúdico. Para a psicopedagoga Andréa Porto, a acolhida, a escuta e o exercício desse entendimento da condição da criança como um ser que entende o que se passa à sua volta e manifesta seus traumas de diferentes maneiras, também é determinante no aprendizado. E saber acolher, especialmente depois desse período que vivenciamos no estado do Rio Grande do Sul, é mais um desafio na educação. É bem complicado, Thelma, essa situação que nós estamos vivendo, né? É uma situação atípica, nunca vivemos isso. Então, esse medo, esse pânico existe. Só que nós, professores, temos um papel muito importante, que é acolher, que é aconchegar essa criança que passou por isso. Então, nós podemos receber essa criança de que forma? Trazendo ela à situação de estamos com você.
acolhendo ela. E por isso essa importância de iniciarmos a nossa palestra, que eu fui a primeira palestrante do grupo do ciclo, trazendo essa linguagem, né? Trazendo esse aconchego. A situação está aí, existe um pânico, existe um medo. Aí eu iniciei realmente com um vídeo do Pedro Scooby resgatando uma criança autista, onde ele transforma toda aquela tragédia em algo mágico, né? Ele fala em super-herói, em andar de jet ski, em trazer a ludicidade. O lúdico, o brincar para a criança, transforma toda uma situação negativa em algo que pode ser um pouquinho mais tranquilo. Nós não vamos tirar essa marca, nós não vamos apagar essa situação, mas nós podemos trazer essa marca um pouco mais leve, um pouco mais suave. E cabe ao professor, e como a gente está falando em futuros professores, trazer essa afetividade, esse aconchego. Esse aconchego é muito importante. O aluno encontrar esse olhar, esse tomar a mão, esse dizer para ele que estamos juntos e vamos passar juntos, cabe muito ao professor. Isso é fundamental, né? Ainda mais nesse momento em que estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Gente, com o tema Juntos pelo Rio Grande, a Academia Cachoeirense de Letras promove a segunda edição do concurso de crônicas. A escolha do tema vai ao encontro do momento que estamos passando aqui no estado. As inscrições vão até o dia 23 de junho. E aí, a segunda edição do concurso de crônicas promovido pela Academia Cachoeirense de Letras, esse evento e essa mobilização aqui no município, muito importante, principalmente nesse período onde nós estamos passando aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, esse é o tema dessa edição do concurso de crônicas. Juntos pelo Rio Grande, fazendo uma mobilização diante de todo o cenário que a gente vem passando aqui em nosso estado. Ao meu lado, a presidente da Amicus, a Darielle, que vai conversar com nós, presidente, sobre essa segunda edição do concurso de crônicas e nada mais justo que colocar esse tema, o Rio Grande do Sul, como eixo central para esses cronistas que vão participar e trazer a sua visão diante de tudo que a gente vem passando. Bom dia. Exatamente. Crônica nada mais é do que um olhar sobre o cotidiano. Inclusive, Moacir Scliar, que era um grande escritor e um dos nossos maiores cronistas aqui no Rio Grande do Sul, ele dizia que crônica é um olhar literário sobre o cotidiano, uma janela pelo qual a literatura vislumbra o cotidiano. E o concurso da ACL, ele homenageia o Armando Fialho Fagundes, que foi um dos grandes ativistas culturais em Cachoeira do Sul, dentre outras coisas, e que era cronista do Jornal do Povo. E como nós olhamos o cotidiano através da crônica, este momento nós estamos vivendo dioturnamente as enchentes, esta catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Então, a Academia Cachoeirense de Letras pensou em nós refletirmos, discutirmos e pensarmos a questão das responsabilidades, a questão da solidariedade, a questão da união e do que nós podemos fazer em termos de prevenção e de futuro para evitarmos uma situação como esta novamente. Presidente, passa o serviço desse concurso, como funcionam as inscrições, como pode ser feito, até quando, para o pessoal de casa, quem tiver um interesse, pode participar. Podem participar deste concurso de crônicas, que é a segunda edição da ACL, maiores de 18 anos, que não estejam ligados à diretoria da Academia Cachoeirense de Letras, nem da organização do concurso, nem como jurados, residentes ou não em Cachoeira do Sul, tá? Que escrevam na categoria crônica, subgênero, né, do gênero narrativo, que se inscrevam até o dia 23 de junho, através do e-mail da academia, acl.cachoeira@gmail.com. Através deste e-mail também os interessados podem obter informações, tirar dúvidas e enviar a sua ficha de inscrição. Outra coisa,
na ficha de inscrição e na sua crônica não é para escrever o seu nome, é para escrever um pseudônimo, porque será enviado para os jurados a crônica com o pseudônimo, até para manter a lisura do concurso. A crônica deve ter no máximo 3.000 caracteres com espaços, porque justamente uma das características da crônica é que ela seja um texto narrativo curto, conciso. Eu já aproveito para informar também aos participantes que crônica se diferencia do conto. Ele não é uma história com personagens, não é? Ele é uma narrativa em que a própria pessoa que está escrevendo está narrando essa história na primeira pessoa. Então, eu digo isso para as pessoas não confundirem com o conto, que às vezes acontece muito. Como é um concurso, vai ter um vencedor. É uma categoria apenas ou são várias? Não, é uma categoria. Terão 3 vencedores que receberão troféu e diploma, e a critério dos jurados, que serão 3, poderão haver também menções honrosas. Ok, tá certo, Darielle. Então, essa mobilização aqui de vocês, acho que é bom a gente aprofundar isso diante da situação que a gente vem vivendo no Rio Grande do Sul, porque a vida de todos nós tomou um rumo diferente diante desse cenário. E aqui também não foi diferente. A Academia Cachoeirense de Letras tinha um tema, teve que mudar, porque era justo mudar diante de toda a situação. Tem uma participação solidária também dessas pessoas que vão fazer a crônica, participar, visando as pessoas mais atingidas? Porque o que ocorre? O objetivo de uma academia de letras é promover, preservar, difundir a língua portuguesa, os escritores, a literatura, o gosto pela escrita, o gosto pela leitura. Acontece que, através da leitura e através da literatura, a gente promove também o senso crítico das pessoas, a criatividade, a formação dos indivíduos como um todo. Então, pensando na mudança desse tema para esse concurso, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos procurando fazer com que as pessoas ampliem a sua visão, a sua perspectiva em relação a este fato que está impactando a todos nós de uma forma ou de outra. E pensando nisso também, a academia está trabalhando, paralelo ao concurso, uma atividade solidária para que seja desenvolvida durante a Assembleia, ou uma doação de livros que possa vir a procurar ampliar essas escolas, as bibliotecas dessas escolas que também foram impactadas, né, com os seus livros, dos seus acervos que foram atingidos por essas cheias, ou aqui no nosso município, ou em outros municípios. Pode ser com o recolhimento dos participantes em relação a donativos também para formação de cestas básicas, não é? Então, tudo isso está sendo pensado agora para a realização da Assembleia, porque tudo está sendo modificado e adaptado para a Assembleia em função dos acontecimentos que nos pegaram de surpresa, não é verdade? Ok, Darielle, só para a gente encerrar, o resultado quando vai ser divulgado? O resultado será divulgado agora também em nova data, em julho, na primeira Assembleia desse ano da Academia Cachoeirense de Letras, que também foi modificada em função dessa situação que nós sofremos. Ok. Daniel, então, trazendo todo o serviço desse concurso, segundo concurso de crônicas da Academia Cachoeirense de Letras. E quem tiver o interesse, atenção, até o dia 23 de junho, as inscrições para participar desse concurso, que tem também o viés solidário, pensando na situação que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul.
Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. E nós vamos agora para a nossa tela ver a participação, o recado dos nossos telespectadores. Muito obrigado a você que faz o jornal com a gente. A Edna está dizendo aqui o seguinte: só se acredita nessa terrível notícia da fraude porque é veiculada por uma empresa de comunicação séria e confiável como o NT Sul. Porém, desviar recursos em benefício próprio é padrão nacional, infelizmente, injustiça, diz aqui a Edna, né? O Ministério Público está acompanhando esses casos, por enquanto, em 3 municípios do Rio Grande do Sul. A gente torce aqui que essas situações sejam pontuais e restritas a esses 3 municípios, mas infelizmente, né, a julgar justamente pelo padrão, né, pelo histórico, pode ser que isso aí ocorra em outros municípios também. Estamos aqui para atualizar, receber as informações e transmitir a você de casa. Quem mais? A Maiara Moraes diz aqui que na localidade da Porteira 7, volta do Chimarrão, as estradas precisam de cascalhos, estamos ilhados. Em dias de chuva ninguém sai e se sai o carro precisa ser puxado por um trator. Não tem estrada, só lama. Os produtores rurais aqui da região não conseguem escoar o que sobrou da safra, ir à cidade ou ao médico, impossível. E a Maiara mandou um vídeo pra gente, tem algumas fotos, né, que ela mostra aí nesse vídeo. Então vamos ver aí, ó. Aqui inclusive um material que a gente veiculou. Tá aí o trator e esse atoleiro, né? O pessoal colocando pedras. Olha aqui a situação, olha o que os produtores estão fazendo aí para resolver. E aí o que acontece, né? Como é que um caminhão passa, né? Só com o trator puxando. E não é só caminhão, não. Os veículos menores terminam tendo que recorrer a essa opção também, né? Para conseguirem trafegar pelas estradas do interior. Obrigado, Maiara, pela participação. Quem mais? Temos mais recados? Mais recadinhos na edição de amanhã do NT Sul. O NT Sul desta segunda fica por aqui. Outras informações em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, também no nosso canal do YouTube. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança, e a gente se encontra novamente amanhã, a partir do meio-dia. Até lá, tchau! A seguir, Viaje Comigo. Esse programa chega até você por meio de Viaje Comigo. Acesse viajecomigo.tour.br.